Vamos falar sobre sedãs. Será que os sedãs ainda têm espaço no mercado brasileiro? A gente teve aí no lançamento, foi o Edivar Souza, acompanhou o King. Vamos falar primeiro do King. BYD King, que foi aquela grande polêmica, né? Polêmica não, aquela notícia de, eu não lembro se foi maio ou foi junho, chegou o navio com 5 mil carros, entre eles vários sedãs, né, do King, e o King chegando para esse mercado de sedãs dominado, eu posso dizer, há décadas? Posso, né? O Corolla já tem mais de uma década que vende no mercado brasileiro. Dominado pelo Corolla. Há quase mais de 2 décadas. A venda... Mais de 2 décadas, né? Mais de 2 décadas. Não sei se é líder é mais de 2 décadas, não, mas que vende é mais de 2 décadas, vende. O que você achou do carro, Edivar? O carro bonito parece nas imagens. Olha, o carro é bonito, não tão agressivo quanto outros designs chineses que têm aparecido, ou até mesmo carros de marcas mais luxuosas, digamos assim, certo? Ele é sofisticado, ele é bem acabado, não é uma coisa que vai ser diferenciado realmente na rua, encanta mais do que qualquer outra coisa, não, certo? Mas ele é bem feito. Digamos assim, nota 8 de design, porque ele parece muito com o Arizo, por exemplo. Ou com o próprio Corolla, certo? Ele lembra bem o Caoa Chery. Tá? Isso que eu ia falar, ele lembra mais o Chery do que o próprio Corolla, né? Sim, inclusive, a proposta deles, né? O comentário lá quando a gente estava no evento do Song Pro, eles comentando exatamente que a proposta do carro é ser acessível, né? E entrar, de fato, para beliscar esse mercado de sedã que está aí uma lacuna hiper aberta, né? Verdade. É interessante. É uma lacuna aberta ou a lacuna tem um dono que é muito forte e não dá espaço para ninguém? Pois é verdade. Foi uma das coisas foi uma das brabas que foram jogadas lá no meio da coletiva, que era exatamente saber se de fato era para ser um novo produto ou era para ser um verdadeiro concorrente do Corolla. Essa foi a braba que foi lançada lá. Eu acho ele que chega atrás dos orçamentos do novo Civic. Sim, boa. Eu ia comentar isso, eu ia trazer aqui para o debate o seguinte. O cliente de sedã é aquele meio tiozão, né? Aquele cara que quer um carro mais sóbrio, nem tão agressivo, diferentemente até do público do Civic, né? O Civic era um público mais eclético, né, Birão? Tinha muita gente que gostava de carro esportivo, que foi para cima do Civic. Aquele Civic revolucionário. Traz ainda a nostalgia dos Civics esportivos da época dos anos 70, 80, 90, que foi exatamente quando consagrou ele como um sedã realmente super esportivo, vamos assim dizer. Super esporte ele nunca foi. Mas era um carro que tinha um DNA muito esportivo. A Honda, na verdade, fez muito na época da Fórmula 1, quando teve seus motores campeões, então isso consagrou também eles com muito peso. Né? E ainda hoje existem muitas ressalvas ainda de vanguarda, vamos assim dizer, da motorização Honda com relação à parte dos carros da marca, vamos assim dizer. E tem muito cliente saudosista ainda órfão, né? Depois que a Honda partiu para esse lado mais tiozão, mais sóbrio. E o que eu notei, o meu comentário é justamente para falar isso. Eu notei o King mais clássico, assim, ele não tá tão agressivo como o Seal, né, que é o super esportivo da marca. Ele tá bem mais clássico, mais com pegada de Corolla mesmo. Eu acho até, dos sedãs atuais, o design do Sentra, o mais bonito. A gente vai mostrar lá, o Sentra também, que já tem a nova... É o mais agressivo hoje, em termos de design, é o mais agressivo. O Sentra, que já tem já é modelo 2025, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Mas só um detalhe sobre informações aqui, sobre o Sandra está soltando imagens do Sentra aí, do BYD King, né? O Rei,
O preço público sugerido são duas versões, né? A primeira é a GL, vendida por o preço sugerido de 175.800, e a versão GS, que é a topo de linha, 187.800. Em breve eu vou trazer um vídeo aqui com o Edivar mostrando todos os detalhes do carro, né? Mas ele tem roda 17, porta-malas de 450 litros, faróis de LED, é bem completo, né? Isso aqui já não precisa nem falar, né? Tem multimídia flutuante 12.8. Eu não estou vendo aqui a tecnologia embarcada, Edivar. Você lembra? Não sei se você lembra do que ele tinha a bordo. Ele não tem ADAS. Nenhum. Não tem ADAS nenhum. Não. Tem freio de estacionamento eletrônico, auto-hold, sensor de estacionamento, câmera 360 e o controle de cruzeiro só. Eu tenho uma quantidade de gerenciamento do carro na tela multimídia. Acho que você tem que tirar muita atenção do volante para poder tatear a tela multimídia, né? Verdade. O desempenho dele é muito interessante, certo? A gente fez um teste lá comparativo ele com o Corolla e dá para ver claramente o desempenho, certo? Não é isso que vai impedir o Corolla de vender, certo? Ou seja, se é por desempenho, tchau pro Corolla, certo? Mas... Se tiver uma imagem dele de lado ou de trás assim. O acabamento muito bom, certo? Tem que ver com o passar do tempo, né? Esses carros com volume na rua sendo usado realmente para ver como é que fica. Eu me lembro muito bem que o Fiat Tipo, quando foi lançado lá nos anos 90, ele era muito bem acabado, mas o acabamento dele não durava nada. Né? Batia mais do que qualquer outra coisa, certo? Não acredito que seja o problema dele, eles parecem bem firme, bem macio, certo? Minha questão é somente o lado comercial. Porque... É que talvez, Edivar, seja... Talvez seja o maior peso que a BYD vai passar, talvez a próxima jornada que ela vai ter que superar vai ser exatamente essa questão da aceitação do carro como um carro de uma segunda revenda, vamos assim dizer, um carro seminovo, né, que a gente já está começando a receber em algumas concessionárias já os BYD já seminovos para troca, que é aquele cliente de 12 meses, de 1 ano, de 8 meses, aquele cara que está compulsivamente trocando o carro frequentemente. E isso já está começando a causar um impacto em termos de avaliação, que é onde o mercado vai realmente dar a palavra de aceitação ou não. Então, assim, perfeito, a colocação que você fez aí é top. Ah, não, o carro é ótimo, é bacana, e de fato tem um acabamento muito bom. Se for fazer um uso ali médio, ele é regular, mas a gente não sabe ainda a longo prazo como é que isso vai viver. E isso a Toyota tem com a carta na manga, debaixo de 7 chaves. Inclusive, dever de casa, quando você for nas concessionárias dar uma visitada, é justamente conversar com nossos amigos de seminovos para até anotar mesmo assim como é que está a avaliação dos carros da BYD que estão chegando. Bom motivo para a próxima resenha. Já vamos fazer isso na próxima resenha. Na verdade, comecei a fazer isso na semana passada. Logicamente que as informações são preliminares ainda, e lógico que a concessionária da marca é quem vai dar a referência. Eu sempre disse isso na época, quando a gente começou com a Maroc lá atrás, começaram a chegar as seminovas, e todo mundo, não presta, não isso, não aquilo, e a gente conseguiu, na concessionária, fazer um trabalho de revenda do carro, onde a gente conseguiu realmente ter um valor de mercado diferente do âmbito nacional. Então, assim, essa questão é muito particular do pós-venda e principalmente de um trabalho do pós, né, assim dizer, trabalho com o concessionário, né? Exatamente. E aí onde eu quero chegar com essa informação. 2 temas só para a gente finalizar aqui o BYD. É o seguinte, ele é um híbrido plug-in, né, Edivar? Ele vem para competir com o Corolla justamente nisso também. Agora, ele tem 235 cavalos de potência, um torque de 33,1 kgfm. Eu não vi aqui qual é a autonomia dele. 120 km. 120 km, né? Mas no modelo elétrico.
tem que saber se essa é verificação Brasil, China, Europa. Isso. É complicado, né? É complicado. Uma coisa que eu reparei é o peso, certo? Ele tem 1 tonelada e 700, mais ou menos, entre a versão que tem menos bateria para a versão que tem mais bateria, certo? 1 tonelada e 700. É bem pesadinho, né? O tamanho do carro. Isso foi uma das coisas até que ele já comentou aí agora, e algumas pessoas, alguns clientes têm perguntado bastante com relação exatamente a essa parte do peso do carro elétrico. Né? Que ao contrário, todo mundo pensava, não, o carro é muito leve, não sei o que. Não, não é bem assim que ele é leve. Não é muito leve, não. E se botar... Ele tem uma distribuição de carga e peso mais interessante, mas ele não é tão leve como se fala, não. Né, Edivaldo tocou bem nesse assunto aí. E se botar blindagem... elétrico, né? É híbrido. Híbrido plug-in. E uma coisa interessante, o dado da montadora aqui é que ele faz uma média, né, de 25,6 km por litro. Acho que o Corolla, eu andando bem ali no Recife, em Natal, a gente fazia perto disso, acho que era 23, 22. A gente fez na estrada. A gente fez na estrada até mais do que isso. Na estrada. Não foi, foi mesmo, Mirão. Foi. Nós fomos juntos, inclusive. E nessa viagem, o que me surpreendeu foi exatamente esse equilíbrio, né? Assim, desse consumo é bem interessante. Agora, como é que vai fazer? A questão da carga e peso influencia muito. Um detalhe que eu pedi para a Sana frisar ali na traseira dele, na parte meia de lado de perfil, é que ele tem uma caída meia coupé, né? Na traseira, assim. Eu não sei se a Edivan andou na parte de trás. Ele está mais pro Arizo, que é assim mesmo também. Isso que eu disse. Ele é mais Arizo do que Corolla. Um ponto às vezes até lembra um pouco o flashback, sim. É que, eu digo, os chineses como um todo, eles estão com dificuldade de vender produtos mais caros elétricos, certo? A BYD está vendendo muito, mas está vendido Dolphin e Dolphin Mini. O Seal, que é mais barato um pouco, o Seal é um carro tecnicamente comparável ao Tesla 3, certo? Model 3, isso. Ele é uma cópia um do outro, é um clone do outro. O Tesla vende 10 vezes mais no mundo, certo? E no Brasil, o Seal não consegue vender mais do que a BMW Série 3, que é 10% ou 15% mais caro que ele ainda. Você falou uma coisa muito forte, é isso mesmo. Há uma dificuldade é a questão de marca, porque quem compra carro de 300 mil reais não está interessado só porque carro de 300 mil reais, você tira, todos são excelentes, é difícil carro. Não tem carro de 300 mil reais ruim. Todos são muito bons. Então, você vai pelo valor que ele lhe entrega. Então, qual a diferença entre... qual é o público de um Corolla? Tem um pouco X de idade, de sexo. Isso. O público é muito fiel, porque esse público derrubou o Civic. É isso. Bem lembrado. E outro detalhe... Esse público não quer ser moderno demais. Exatamente. E outro detalhe que Birão tocou no assunto aqui, que para mim era uma coisa que é um grande diferencial da Toyota, que eu sempre fui fã, né? Que é o lance do cheque na mão, né, Birão? Você tem um Corolla, quer fazer dinheiro, é daqui para amanhã. Tem uma Hilux, quer fazer dinheiro, daqui para amanhã. O SW4. Me perguntaram. É um negócio. Num evento desse que a gente participou, me perguntaram o seguinte: por que? A pergunta foi bem clássica. Por que Toyota Hilux vende muito mais do que S10 no Nordeste? Aí eu disse uma coisa de lata, de pronto, chama-se liquidez. Liquidez, essa é a palavra que estava me faltando. É um carro que ele tem liquidez. Então, assim, não é que um S10 não tenha, ela tem, mas a depreciação monetária dela é maior. Não significa dizer que também a Hilux não tenha, mas o público que quer comprar uma Hilux é maior, consequentemente, a questão da oferta e demanda fica pela questão da Toyota. Do Brasil, viu? Porque você pega várias marcas que têm imagem em países diferentes. A Toyota tem uma marca universal. Mundial. Tem essa referência, certo? Não, basta dizer. Uma pessoa influente que estava no evento, eu não vou dizer nem de que área ele é, mas uma pessoa influente que estava no evento,
me disse que achou esse carro caro. Ele tinha que ser no máximo 160, senão não combate o Corolla. Aí eu falei, pô, 160 é o Onix Plus mais caro, é Virtus. Né? Tem Virtus de quase 160, não tem? Tem. É. Exatamente. Tem. A série GTS já entra nessa faixa aí. Uhum. A série GTS eu vou falar 2 coisas que eu sempre defendi aqui, 2 recortes interessantes que vocês falaram aí, eu vou comentar. O primeiro, eu sempre achei que o carro que não é o líder, né, ele tem que botar o docinho, o melzinho na boca do cliente. E ele tem que conquistar o cara, dar assim, ó, tô pagando para você usar meu carro, assim. Eu concordo plenamente com o influente que você conversou e que disse isso, eu também acho. Ele tem que chegar mais barato e chegar aqui, meu carro é esse. Confia ou não, fica ou passa. Meu carro é bom, fica ou passa, perfeito. Eu garanto meu carro, fica. Mas também tem o outro lado que você fala, vai depreciar a marca e tal. Não sei, eu acho isso também complicado. Aí, voltando para o que vocês falaram aí, só para dar mais tempero para vocês finalizarem, fazer um recorte nesse público de 300 mil reais, que pode comprar BMW, Mercedes, Tesla, né? E tanto aí no Brasil como aqui em Portugal ou na Europa. E esse público é muito parecido, porque o cara que tem o viu metal no bolso, seja ele euro, dólar ou real, ele chega assim, eu quero comprar um carro clássico, eu quero comprar um carro que eu chegue chegando, que eu vou no restaurante e o caba fala, esse caba tá bem de vida. Né? O médico, o juiz, aquele caba ali que já tá resolvido na vida, o que venceu, o comerciante, ele vai comprar um BMW, ele vai comprar uma Mercedes, ele vai comprar uma Ferrari usada, que aqui tem muito, né? Lamborghini, enfim, ele vai comprar um carro clássico. Ele não vai comprar um BYD. A marca não passa ainda esse status, não tem histórico. Tanto aí, ainda, né? Mas é uma realidade. A gente não está aqui falando mal nem chutando. É a realidade. Não, a gente, tanto aí no Brasil como aqui em Portugal, é a mesma coisa. Você não vê BYD assim, muito aqui. Você pode ir em qualquer restaurante, qualquer praia agora, que tá bombando, né? Que tá no verão, você não vê. E aí também. E o ainda vai, Edvar. E aí uma coisa que eu vejo na estratégia é que eles erraram para mim nesse carro, de lançar esse carro. E assim, eu vou brigar com Tesla. Beleza, Tesla é líder do mercado, mas não tem história igual a Toyota. Isso. Ele é tecnologia, certo? Ele vende inovação. Mas ele veio para o Brasil com produto para bater de frente com a Corolla. Ele podia ter outras opções, por exemplo, quando eles lançaram o Song e o como é o Song e como é o nome do outro? Qual? Então tá muito em cima. O Tang é só para dizer cheguei. Não é nem para vender. O Song e o Han. O Song, o Tang, o Song e o Tang. Pronto. Eles entraram num mundo que está diluído. Apesar do Compass mandar mais ou menos ali, estava acima do Compass, estava mais no Commander, e outros carros ali, entre a faixa entre 200 e 300, era meio desabitada, digamos, de produtos nacionais. Certo? Sim. Mas agora não. Ele foi e quer dar um tiro no maior líder dos líderes no Brasil, de marca. Vou dar um exemplo paralelo aqui, só para a gente encerrar, que é o seguinte, a farmácia Pague Menos. É muito forte no Nordeste, no Brasil todo, é uma das maiores redes de farmácia do Brasil, no Nordeste. Não. Quando eles foram para o Sudeste, ele pulou Minas Gerais por causa de uma rede fortíssima que tem aqui, que chama Araújo. Eu falei, não, primeiro eu preciso aprender mais aí, antes de enfrentar Araújo. Aí eles foram para São Paulo, mapearam as 20 maiores farmácias de São Paulo e botou uma loja em cada quarteirão, junto das 20 maiores farmácias da cidade de São Paulo. Não era a mesma marca, era um mercado poluído, cheio de concorrentes. Então ele entrou. Tem 5 marcas diferentes, eu fui e botei as minhas 20 para concorrer com essas 5. Certo? Diluiu mais ainda. Já, se ele viesse para cá, ele chegou aqui, ele sofre aqui muito com o Araújo. Ele chegou aqui e não consegue enfrentar direito. É a mesma coisa, eles se posicionaram para enfrentar um Corolla que não tem uma racionalidade nas vendas. Então, você não chega para derrubar Corolla com tecnologia, não. Com emocional, não. Se tecnologia derrubar essa Corolla, ela já tinha caído há muito tempo.
Há muito tempo. E o ainda que eu quis dizer é exatamente Perfeito, a questão Erivan. do ponto de maturidade. Né? Não é que não seja um bom produto, nem que muito menos seja uma coisa que seja passageira, como algumas pessoas comentam. A gente vê, na verdade, uma solidez na marca, mas o que a gente vê mais pesado ainda é exatamente a questão da construção. Mas chegar já fazendo do primeiro andar já o seu patamar, realmente é muita, vamos assim, muita ousadia da marca para poder chegar chegando, como ela queria dizer, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, muito pretensioso. Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente está mostrando já, as vendas dos sedãs em 2023. Quantos anos o próprio Sentra, né, trabalha, a Nissan trabalha para que o Sentra seja... Claro que é uma venda bem menor, é tipo 10% do que vende o Corolla. Né? Tá aí, o Corolla fechou 2023 com 42 mil carros emplacados. O segundo colocado, Sentra, tem menos de 10%, 4.146 carros. O Jetta tem a metade do Sentra, 2.230. O Cruze, que saiu de linha, deve ter só os resquícios aí de estoque, 1.278. O Arizo 6, que chegou com muita tecnologia, com muita inovação, o maior do mundo, está aí em quinto, né, com 969 carros emplacados em 2023. Depois tem a 3 Sedan, o Civic, que virou um carro mais caro, né, perdeu aquela força, era quem era pareia ali na disputa com o Corolla, mas assim, um abissal, né? A distância é abissal do Corolla para os demais. E só corrobora com o que a gente está falando, né? Com certeza. E só complementando a questão do ainda, era exatamente aquilo que a Honda tinha antes da Toyota trazer o Corolla para o Brasil. Ela tinha o carro, que era o Civic, e quando o Toyota veio, ele chegou, mas ele não chegou, entre aspas, assim, chegando. Ele chegou marcando território, chegou graduando, chegou galgando espaço, e por si só, o próprio produto amadureceu. E isso, na verdade, trouxe uma longevidade para ele, que está aí os números, não mentem. Né? Então, a gente tem, na verdade, uma longevidade de anos, né, desse carro trabalhando, e a gente vê o esforço que a Nissan faz, que é uma japonesa também, para poder manter o carro, que hoje, vamos assim dizer, dos sedãs, para mim, é o mais bonito hoje, de fato, sem dúvida nenhuma, é o Sentra. Sem dúvida nenhuma, é o mais bonito em termos de visual, aerodinâmico e tudo, assim, agrada demais o olhar do carro, ele lembra muito as BMW entre os carros. O Sentra e o Versa, né? Isso, o Sentra e o Versa. Detalhe. Estão muito parecidos, por sinal, né? Muito, muito. O Versa é o mini Sentra. E olha, até notícia que eu botei no site essa semana, a Nissan é uma das montadoras mais... que está há mais tempo aqui no Brasil, né? Dessas maiores, que mais cresceu nos últimos anos. Tem crescido muito, as vendas do Sentra e do Versa têm ajudado, do Kicks também. Mesmo sendo aspirado, né? Ah, não, tem que ser turbo, não sei o quê. Mesmo sendo aspirado, é um produto japonês, e a marca, desde o lançamento da Frontier, que eu fui ano passado, não sei se foi 2023 ou foi 2022, lá em Foz do Iguaçu, que ela batia muito nessa história da questão da origem japonesa. A gente até na resenha, no lançamento, né, a gente falou isso, que era uma coisa que a Nissan pecava, era não bater na história de ser japonesa, de ser um produto japonês. Uhum. E a Nissan tem crescido muito em participação, e os concessionários estão muito agressivos e muito satisfeitos com o resultado. Pelo menos os nossos parceiros da Forte Nissan têm trabalhado muito lá no Ceará e em Mossoró, na região lá, né, Birão? Tem feito um trabalho muito agressivo e, assim, frequente, né? Sólido, sustentável, não fazendo loucuras de explodir num mês e parar, não, eles estão fazendo sempre. Tem uma frequência de produção muito boa, comercialmente falando, e aí tem um equilíbrio que causa inveja a quem no passado foi Renault, que ainda, não desmerecendo a marca, muito pelo contrário, mas que ainda está se encaixando novamente nesse mercado novo. Então, assim, a Nissan ela vem com esse produto sedã ainda, que teoricamente uma lacuna aberta, como a gente começou a resenha falando, mas a gente vê o posicionamento dela
no conjunto da obra. Ela reposicionou o preço da Frontier, trouxe o carro atualizado e continuou trazendo atualizações para a linha sedã e SUV dela. Que assim, o Kicks, ele na verdade, ele não perdeu o equilíbrio desde o começo. Ele não tem um número expressivo de grande volume, mas ele mantém uma frequência que é isso que admira quando a gente vai olhar os números. E o que chama mais atenção é que ela está estável, vamos assim falar. E a gente vê quem é concessionário Renault, que também é Citroën, ou que também é Nissan, na maioria das vezes fala assim, o negócio Nissan deixou de ser o patinho feio, passou a ser um negócio rentável. Então, assim, quando eu escuto do concessionário isso, eu tenho cada vez mais convicção que os caras estão no caminho certo. Porque se o concessionário está gostando do produto, gostando do negócio dele, significa dizer que o negócio vai bem e que muito possivelmente vai prosperar, né? Uma outra estratégia que a BYD fez agora da área comercial, que eu também tenho minhas dúvidas, certo? Ela saiu nomeando um monte de concessionária nova em praça onde já tem concessionária vendendo bem. Isso. Ilumina o negócio de quem apostou primeiro nela, certo? Ela nomeou mais 2 concessionárias em Salvador, 2 em Recife, 2 em Fortaleza, de grupos diferentes. Me lembrou muito isso é bronca. Caoa, quando fez a implantação da Hyundai. Foi. Lembrou, agora você falou isso e realmente eu nem ia passar desapercebido, eu não estava lembrando disso, mas isso a gente viu no passado que é uma construção muito perigosa, muito perigosa. E olha só para finalizar aqui o Sentra, ele chega em 2 versões, né? Desde do ano passado já tinha, Advance 156.390, olha só como o preço é mais agressivo, e vai até 178.390 na Exclusive. Tem feito, a Nissan tem feito desde o ano passado muita campanha com taxa zero, com valorização, tá batendo muito em taxa zero para esse público, para esse cliente, tanto de sedã quanto de picape, né? E o carro, apesar de não ter a motorização híbrida, né, do Corolla, né, o powertrain ainda é exclusivamente a gasolina, 151 cavalos, ele vem com muita coisa embarcada, muita tecnologia embarcada, alerta avançado de colisão frontal, alerta de tráfego cruzado, alerta inteligente de atenção no motorista, mudança de faixa, monitoramento do ponto cego, sistema de monitoramento de pressão, piloto automático inteligente, né? E a visão 360 que a Nissan tem desde o Kicks, 2016, eu acho. O Kicks 2016 foi as Olimpíadas do Brasil. E ele é tão clássico e conservador quanto o Corolla, né? Você vê esse interior aí da Nissan, ela é muito clássico, é muito bem conservador mesmo. E aí eu volto a pergunta para a gente finalizar esse assunto. Para vocês podem complementar com o que vocês quiserem, mas eu faço essa pergunta. Ainda tem espaço para sedã no Brasil? Esse mercado vai crescer? Vai, abre aí tu. Não acredito. Eu estava pensando nisso agora mesmo, veja mesmo. Sedã só morreu de verdade, está morrendo, digamos assim, no Brasil, certo? Porque se você pegar o nosso vizinho aqui, argentino, o Cronos foi o carro mais vendido da Argentina nos 2 anos. O mercado americano, tirando as picapes, quem manda ainda é sedã. Tem um SUV Toyota, para variar, se encaixando ali no meio dos sedã, mas é sedã quem manda. Na Europa vende sedã demais ainda. Certo? Na China, então, nem se fala. Tem muito. É só o que se vê, praticamente. Então, a questão do SUV é uma questão mais brasileira ainda. Certo? Não sei se a gente vai ditar a moda para o Brasil, porque na Europa estão lançando um SUV atrás do outro. Pode ser que mude lá isso. Certo? Mas nos Estados Unidos ainda não está sendo o suficiente, não. Certo? O SUV ainda é considerado off-road ou familiar. Isso. Aqui tem muita perua, né? Aqui tem muito aquela perua, aquele Station Wagon, tem muito. Station Wagon, SW, É bem comum as carrinhas, né? Tem as carrinhas e tem as SWs também, né? Que são os 2 carros de segmento muito forte na Europa. Uma coisa que eu vejo no mercado nacional é que, na verdade, a gente, desde 2019, a gente tem uma desaceleração da estruturação dos sedãs. A gente viu isso nitidamente no Virtus. Quando a Volkswagen começou a anunciar que iria descontinuar o Voyage
e colocando o Virtus como um possível substituto dele, a questão da equivalência de preço ficou muito distante. Então, o que eu vejo no mercado nacional hoje é exatamente uma equiparização de preço, basicamente. Se a gente não começasse a trazer sedãs na faixa próxima ali dos 100 mil, 99 mil, como a gente tem hoje os SUVs de entrada, ia ser um osso duro de roer comprar SUV. Porque a grande maioria dos clientes que rodam, vamos dizer assim, representantes farmacêuticos, quem normalmente anda sozinho, ele normalmente tem a preferência de ter um porta-mala fechado. E normalmente não é uma característica dos SUVs ter exatamente um porta-mala fechado, que aí é a questão de estrutura e carroceria. Mas o que eu vejo, como o Edvar mesmo falou, a questão do mercado em si, a gente olha para o mercado do mundo, a gente olha lá para os americanos e vê o que é que eles usam, como eles usam. E a tendência de desaparecer o sedã é muito pequena. Haja vista tudo aquilo que a BMW e a Mercedes ainda fazem pelos Mercedes e pelas BMWs, sedã, tração traseira, que teoricamente era para ter mudado para tração dianteira, e nunca mudaram. Porque se mudar, perde o cliente. A verdade é essa. É isso, e aí eu já faço o convite para segunda-feira. Segunda-feira é 22 de julho. 22. Vamos falar sobre o mercado de SUVs, por que se vende tanto SUV no Brasil, e aí a segunda pauta é essa que o Beirão trouxe hoje, né? Como é que está o valor de revenda dos elétricos no mercado brasileiro. Vou trazer até aquele vídeo polêmico do cara lá da TK, que gravou um vídeo, eu não sei se aquilo é meme, se é inteligência artificial, se é fato, se é fake, mas aquele vídeo ali foi uma paulada nos carros elétricos, principalmente na BYD, né? Do cara anunciando que estava recebendo um carro que não queria receber e não sei o que não valia nem isso. A Edvar já viu uma oportunidade de negócio, né? Depois ele vai comentar isso. Segunda-feira, hein? Segunda-feira Edvar comenta, para a gente não estragar a surpresa.